Hoje quero te mostrar como uma regra matemática simples, capaz de prever padrões do universo, também rastreou com precisão os últimos 15 anos do preço do Bitcoin, e vou te mostrar o que essa fórmula diz que o Bitcoin deveria valer daqui a 10 anos. Eu sei que parece loucura, mas confira isso, é matemática e ciência. Quando olhamos para o universo, a maioria de nós vê nossas vidas como completamente aleatórias, como se tudo fosse caos, baseado em sistemas imprevisíveis que interagem entre si de maneira não específica. Mas acredite ou não, o universo é perfeito, lógico e perfeitamente matemático. Afinal, tem uma inteligência suprema acima de tudo. Ele também tem um padrão, e o universo é tão grande e tão complexo que não conseguimos ver esses padrões. Mas eles estão lá, escondidos dentro da matemática, em algo chamado leis de potência. Leis de potência podem nos dizer o quão grandes ficam os terremotos, podem nos dizer quão grandes ficam as cidades, podem ser usadas para explicar a distribuição da riqueza ao redor do mundo, a popularidade de palavras dentro de livros e idiomas, o tamanho de cérebros versus o tamanho dos corpos, o comprimento de estradas em cidades, o tamanho de crateras na Lua e quanto tempo leva para os planetas orbitarem ao redor do Sol. E as leis de potência nos ajudam a encontrar relações entre duas coisas muito diferentes de uma maneira que nos permite observar o passado e fazer previsões sobre o futuro, em tudo, seja na biologia, na sociedade, na tecnologia e até mesmo nos mercados financeiros. Por isso, um astrofísico aplicou a matemática e recentemente descobriu que o Bitcoin seguia uma dessas leis de potência. Então, se você é o tipo de nerd que gosta disso, vamos fazer uma imersão profunda na qual não há como sair, e vou te mostrar como essas leis de potência descrevem os segredos do universo e o que ela diz que o preço do Bitcoin poderia valer na próxima Bull Run e em 10 anos. Bateu curiosidade? Então lucra comigo! Porque ao longo dos séculos, continuamos descobrindo essas leis de potência, e em 1932, Max Kleiber descobriu outra lei de potência, a taxa metabólica ou o consumo de energia dos seres vivos em relação ao seu tamanho. Pois é, até o tamanho do cérebro versus o tamanho físico foi encontrado para ter uma lei de potência, e como Michael Versalce apontou, as leis de potência previram muitas outras coisas também, como intensidade de erupções solares, sequências de proteínas, a quantidade de visualizações que um site recebe, a força de terremotos, com que frequência os artigos acadêmicos são referenciados, sobrenomes, padrões de disparo de redes neurais, ingredientes usados para cozinhar, o número de ligações telefônicas que as pessoas recebem, o diâmetro de crateras na Lua, com que frequência as pessoas morrem em guerras, aberturas de movimentos de xadrez e a taxa com que as pessoas esquecem. E é apenas no caso de você precisar que mais provas de que vivemos em um mundo de simulação governado por leis que invisivelmente estão escritas, e existem mais de 100 leis de potência que descrevem padrões em coisas que não deveriam existir padrões em inteligência artificial, astronomia, física, psicologia, biologia, meteorologia, matemática, economia e finanças. Então, a pergunta é, esse modelo pode ser usado para prever o preço do Bitcoin? E é por isso que eu preparei vocês durante todo esse vídeo. Segundo o astrofísico Giovanni Santassi, que descobriu essa conexão, ele afirma que 15 anos de dados mostram que o Bitcoin também segue um princípio de lei de potência. A teoria de Giovanni diz que o preço do Bitcoin não é tão aleatório quanto parece. Há aleatoriedade, mas ao longo do prazo, o preço do Bitcoin segue um modelo matemático específico e não é apenas uma fórmula matemática que alguém desenhou em uma linha, mas segue uma lei de potência, como as observadas em todo o universo. Agora, o que eu quero mostrar a você é que um gráfico vai parecer um pouco semelhante ao que você pode ter visto antes, mas este não é o modelo Stock to Flow, é algo mais diferente. Então, aqui está como se parece. A linha amarela representa o preço atual, a linha vermelha representa o que é chamado de linha de suporte, que é o nível abaixo do qual o Bitcoin normalmente não cai e tem sido incrivelmente precisa. A linha verde é o que chamamos de linha de regressão linear, que você pode pensar como preço justo para onde o Bitcoin eventualmente voltará. E a linha roxa é a linha de resistência que o Bitcoin atinge normalmente.
e essa é a mais difícil de prever. A propósito, o gráfico que acabei de mostrar é um gráfico log linear, que tem sido super útil para nos dizer onde está o fundo do Bitcoin nos últimos 15 anos, e tem sido assustadoramente preciso. Outro gráfico, que é um gráfico log-log, semelhante ao que vemos em leis de potência, é muito mais útil para nos dizer quando o preço do Bitcoin poderia aumentar 10 vezes, e depois mais 10 vezes, e assim por diante. Os dias no eixo X começam a partir do primeiro bloco que foi minerado, chamado de bloco Gênesis, que avança por um fator de 10. O mesmo vale para o preço no eixo Y. Neste gráfico, você pode ver quão incrivelmente linear tem sido o crescimento do Bitcoin, especialmente se removermos os valores discrepantes. Para o Bitcoin, esses valores discrepantes parecem muito grandes, mas a verdade é que os valores discrepantes existem em todo o sistema. Com dados suficientes ao longo do tempo, eles simplesmente se tornam menos perceptíveis. Se isso parece extremamente confuso, porque parece para mim, para Giovanni, isso é brincadeira de criança. Afinal, ele possui um doutorado em astrofísica e criou todos esses gráficos, e percebeu a relação da lei de potência do Bitcoin. E aqui está o que ele disse, abre aspas, a beleza disso é basicamente mostrar como o Bitcoin está escalando. O conceito de escala são essas mudanças em ordem de magnitude, certo? Então, você vai ver de 1 para 10 ou de 100 para 1000, entendeu? Isso é importante porque o Bitcoin passou de ser praticamente nada, literalmente nada, ou uma fração de $1, e depois foi para $1. As pessoas ficaram animadas e ele foi para 10 e 100 mil dólares. Em poucos anos, em 15 anos, ele subiu quase 6 ordens de magnitude, o que é incrível. Quase, na verdade, eu acho que nenhum ativo na Terra fez isso na história da humanidade. Mas você sabe, é importante olhar para a escala com base no que esse gráfico está nos mostrando em uma escala log-log, fecha aspas. Então, qual será o pico do Bitcoin no próximo ciclo? Bom, segundo Giovanni, perto de 200 mil dólares, se pegarmos o pior cenário de que ele continua seguindo essa tendência matemática. Os picos estão em um decaimento exponencial, então você pode calcular qual será o próximo pico com base nisso, pelo menos 150 mil dólares, e de acordo com ele, isso será em meados de 2025. E aí perguntamos, o que acontece em 10 anos? Porque todo mundo quer saber quando será $1 milhão, e a previsão dele é que será $1 milhão em 2033, em julho de 2033. Eu sou geralmente cético e penso comigo mesmo, poxa, Giovanni, você não poderia desenhar uma linha através de praticamente qualquer conjunto de pontos de dados? Se você mapeasse o ouro ou o mercado de ações e o desenhasse em uma escala log-log, você não poderia desenhar uma linha que mostrasse algum tipo de padrão? Olha, pelo que eu pude apurar, Giovanni não olha para esses gráficos e pensa, há um padrão aqui, acho que vou desenhar uma linha. Todas as linhas desenhadas foram criadas com funções de fórmulas matemáticas que estão muito acima da minha compreensão, mas Giovanni mostrou que é uma maneira de medir a precisão desses modelos com base em algo chamado regressão. No caso do Bitcoin, para esse modelo é 0,953 e, em termos leigos, isso se traduz em 95,3% de precisão ao aplicar todos esses dados à sua regressão e, em outras palavras, em seus últimos 15 anos de história, e nenhum outro ativo chega perto disso. Se essa história de estarmos lidando com uma lei de potência for verdadeira, não é apenas outra fórmula, é algo muito intrínseco ao sistema, quase como uma impressão digital para o sistema, e o sistema continuará a fazer isso no futuro. Mas, na verdade, à medida que cresce, deveria ser ainda mais estável e é mais difícil de alterar. É uma rede tão grande que não pode ser manipulada novamente. Não é uma previsão precisa, é mais um número aproximado. Mas você pode pensar nessas coisas, mas para prever o clima. Prever padrões climáticos é realmente difícil, porque eles flutuam de dia para dia, mas o clima é essa tendência de longo prazo que podemos prever. E é mais ou menos isso que esses modelos estão fazendo. Se o Bitcoin continuará a seguir a lei de potência, como tem feito nos últimos 15 anos, teoricamente, tudo isso deve ser preciso. Mas a pergunta é, isso realmente vai acontecer? Aqui está a minha opinião. Eu não sou um matemático e não sou um astrofísico. Tudo que mostrei nesse vídeo
aprendi fazendo esse vídeo, depois de passar uma quantidade constrangedora de tempo pesquisando para ele. Então, eu não acho que a minha opinião será muito esclarecedora ou valiosa, mas eu não ficaria muito surpreso se o preço do Bitcoin seguisse algum tipo de lei de potência. Como alguém que comprou o Bitcoin e o manteve por muito tempo, minha maior preocupação era que o Bitcoin fosse apenas uma tendência, que talvez eventualmente desaparecesse, mas acho que essa preocupação desapareceu quando aprovaram o ETF de Bitcoin, o que me diz que o Bitcoin é uma nova classe de ativos e que está aqui para ficar, pois foi aprovado pelos mercados financeiros tradicionais. Eu sempre digo que o Bitcoin é a maior transformação de riqueza da nossa geração, porque acho que o Bitcoin é pela primeira vez na história humana algo que combina conceitos tecnológicos, psicológicos, sociais, financeiros e macroeconômicos, tudo em uma coisa que você pode comprar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez o preço do Bitcoin não seja uma função do acaso, mas sim uma lei de potência que segue redes complexas que exibem comportamentos humanos muito complexos. Então, talvez, em 10 anos, o Bitcoin possa valer $1 milhão, ou talvez isso esteja completamente errado. Mas eu adoraria saber se você encontrasse esse vídeo 18 meses a partir de 2024, após o halving, quando teremos mais dados. E adoraria ver 10 anos no futuro se você tropeçar nesse vídeo para saber se viajei na maionese ou, de fato, o preço do BTC aumentou segundo alguma lei de potência. E se você acha que viajei ou confia nessa teoria, comenta aqui embaixo. Gostou dessa reflexão? Então luta comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas no setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!